Oiê! O tema do nosso vídeo de hoje é: o que nós queremos é diferente do que nós precisamos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é o nosso vídeo de número 30 e eu tô muito feliz. E eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, que tá tirando um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Mas antes disso, antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria me abrir aqui para vocês o quanto esses 30 vídeos me transformaram. Desculpa. Mas falar sim para Jesus é diferente de tudo, sabe? Eu não tô preocupada com o tanto de pessoa que tá vendo, eu não tô preocupada, ou não tenho que ficar preocupada se teve uma visualização, 5 visualizações, 10. A minha preocupação, né, o meu compromisso é em estar fazendo algo que Deus colocou no meu coração, sabe? E eu queria compartilhar isso aqui, porque isso é muito poderoso. A gente vive hoje um mundo, né, uma geração que se compara o tempo todo com outras pessoas e se compara a sua jornada com a jornada de outra pessoa. E isso paralisa a gente. Eu já compartilhei isso aqui com vocês em vários vídeos, em vários outros vídeos. Mas eu tava refletindo, né, quando eu olhei e falei, nossa, é o vídeo 30. Isso aqui não é um projeto meu, é algo que Deus colocou no meu coração, sabe? Então, o meu compromisso é com Ele. E isso muda absolutamente tudo. Isso muda tudo. Porque é algo leve, porque é Ele que me entregou. É Ele que fala ao meu coração e tem ministrado ao meu coração cada versículo, cada palavra que eu venho aqui é a palavra dele, não é a minha, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que ele tem falado comigo. Então, eu tô falando isso daqui para incentivar você que tá aí do outro lado. A gente tá terminando o ano, todo mundo fica mais reflexivo, mas casou de ser final do ano agora, o vídeo de número 30. Mas é para você olhar para os seus sonhos, para os seus planos, para o ano que vem e submeter ao Senhor. Entender quais desses planos, quais desses sonhos são dele, vem dele. Se é algo que a gente que está criando, que nós estamos colocando na nossa agenda, ou se é algo que vem do coração dele para o seu. Porque isso muda tudo. Porque quando é algo que vem do coração dele para o nosso, quando é um nosso sim para um projeto dele, não meu, mas que ele está escolhendo partilhar comigo, a graça, a misericórdia, o conhecimento, tudo vai vir dele. Porque eu sempre falo isso para as pessoas que eu convivo, vou compartilhar aqui com você também. Não existe nada de bom em mim. Absolutamente nada. Se tem alguma coisa de bom em mim, é porque vem dele. É porque é ele. Absolutamente ele, por ele, com ele. Então, gente, ele é merecedor, sabe? Ele é merecedor dos nossos dias, ele é merecedor da nossa agenda, ele é merecedor de fazer as coisas com ele. Não tem comparação com absolutamente nada. Entendeu? É isso que eu queria compartilhar. Eu não sei se ficou claro, mas é o que tá queimando no meu coração nesse momento. Se você puder parar um pouquinho para refletir, sabe? Antes de começar o próximo ano, antes de começar a fazer planos para o próximo ano, o que você vai querer continuar, o que você vai querer parar de fazer, submete ao Senhor, sabe? Eu tô falando pela minha própria experiência desse ano. Fazer algo que eu queria, que eu planejei, que eu fiz, é uma coisa. Agora, ter certeza que aquilo vem do Senhor muda tudo.
muda tudo, é leve, é uma bênção, porque depende do nosso sim, claro, mas é algo que vem do coração dele e flui dele. E é uma bênção. E sempre, se você tiver alguma dúvida se vem dele ou não, pensa um pouquinho, ora, é claro, mas entenda se aquilo vai abençoar a vida de outras pessoas. Porque o evangelho, a palavra de Deus, tudo que ele tem para nossa vida, não é para ficar em nós mesmos. É para nós transbordarmos. É para que o que ele tem falado ao nosso coração, é para que a nossa vida transborde ele e isso impacte outras pessoas, para que a gente consiga partilhar, né? Porque o reino de Deus é sobre pessoas, não é sobre uma pessoa só, eu sozinha fazendo alguma coisa por mim mesma. Enfim, antes de começar, eu queria compartilhar isso que está no meu coração com vocês. Voltando para o tema de que o que queremos é diferente do que nós precisamos, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração e creio que Ele vai continuar falando pelo resto da minha vida, porque a gente sempre vai para o lado do que nós queremos, né? Mas Ele é o único que realmente sabe o que nós verdadeiramente precisamos, afinal de contas foi Ele que nos criou. E pensando do ponto de vista paisagístico, a chuva, ela vem antes das raízes se desenvolverem. Pensando no ciclo comum da natureza, caiu uma sementinha ali, para ela brotar, para ela germinar. A chuva, ela vem antes. A tempestade, ela vem antes. A mesma coisa com uma poda. Então, antes de florescer, vem a poda. Aquela poda drástica ali, para daí os botões começarem a desabrochar. Só que ninguém gosta da poda. Nós gostamos e nós queremos florescer. Mas se pudesse evitar a poda, com toda certeza do mundo, a gente preferiria evitar a poda. E a mesma coisa a tempestade, a chuva. Nós queremos desenvolver raízes fortes, nós queremos desenvolver raízes firmes e saudáveis, mas se não precisasse da tempestade, seria melhor. Mas a gente sabe que isso é impossível. Olhando para o ciclo da natureza, é impossível. Então, refletindo sobre isso, o nosso versículo de hoje é Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, se nós entregamos a nossa vida a Ele, né? Ou seja, o que significa entregar toda a nossa vida, né? Render toda a nossa vida a Ele. Tirar o controle de nós mesmos e entregarmos para Ele. E se nós estamos buscando viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com a palavra dele, de acordo com o que ele nos ensina, a gente olhar para Jesus o tempo todo, ver tudo de Jesus, todas as características, tudo, e buscar incansavelmente, com a graça dele, com a misericórdia dele, seguir o exemplo de Jesus. Uma vida de obediência, porque, afinal de contas, sem obediência a gente não consegue nenhuma dessas outras coisas, né? Todas as coisas que acontecem são para o nosso bem. Se nós estamos buscando viver dessa maneira, se nós estamos liberando o controle, nos rendendo a Ele, buscando uma vida com Ele e para Ele, nós precisamos entender que todas as coisas que acontecem são para o nosso próprio bem. Porque, afinal de contas, Ele sabe o que nós precisamos, que é diferente do que nós queremos. Ele sabe o que nós queremos também, mas Ele sabe além, muito além, que é o que nós precisamos, com o objetivo de nos tornar mais parecidos com Jesus, para que nós falemos não para a carne
e nos aproximemos dele, de Jesus. Ele sabe o que a gente precisa passar para que isso aconteça. A gente não faz ideia, mas ele sabe. Quando Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está dizendo que tudo é bom, ou que tudo vai parecer bom, de que tudo vai correr às mil maravilhas, do jeitinho que a gente planejou. Eu tô até rindo, porque quem vive tentando viver aí para Jesus sabe que, na verdade, é meio que ao contrário disso daí, né? O que ele afirma aqui é que Deus, ele é capaz de usar absolutamente qualquer circunstância boa ou difícil, desafiadora, como parte de um propósito maior que resulta no nosso bem final. Ele sabe o que a gente precisa passar para que a gente se aproxime de Jesus, para que a gente tenha vitória nele. Esse bem, todas as coisas cooperam para o bem, esse bem não significa conforto imediato. Acho que se você está buscando uma sua caminhada de fé e com Jesus, a palavra de Deus, você já percebeu, né, que não significa conforto imediato, não significa ausência de luta ou uma vida sem dor. Gente, a gente está seguindo Jesus. Se a gente olhar o que Jesus passou, a gente já percebe logo ali nas primeiras palavras, nos primeiros capítulos ali do primeiro livro do Novo Testamento ali de Mateus, de que não foi nada fácil e nada sem dor, não. Na lógica de Romanos 8, o bem é sermos moldados à imagem de Cristo, que é o versículo seguinte, que é o versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o bem, Deus olhando para nós e querendo o nosso bem, é nós sermos moldados à imagem de Cristo. É nós crescermos em maturidade espiritual. Jesus é a materialização da maturidade. Ele é a maturidade em forma de Jesus. É nós caminharmos para esse lugar, desse crescimento, que é voltarmos para a essência do que ele nos criou para sermos nele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O bem de Deus é vivermos o propósito de Deus para a nossa vida, não os nossos sonhos para a nossa própria vida. E aqui eu não estou falando que você não pode viver os sonhos e todos os planos que você tem para a sua própria vida. Você pode sim, a gente tem o livre-arbítrio. Mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina do que é viver com Jesus e para Jesus. Tá? Isso só precisa ficar bem claro. Porque quando a gente busca viver os nossos próprios sonhos, sem submeter, sem entender o que Deus tem para nossa vida, nós estamos nos escolhendo, nós não estamos escolhendo Ele. O bem significa caminharmos rumo à esperança final da salvação, da salvação das nossas almas, da nossa salvação. Esse é o bem. Então eu vou repetir. Sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Crescermos em maturidade espiritual. Vivermos o propósito de Deus para nós, que não é o nosso propósito para nós, é o propósito dele para nós. E caminharmos rumo à esperança final da salvação. Ou seja, o bem de Deus, o bem de Deus é muito maior, é muito superior do que o bem que nós imaginamos. Porque a nossa visão é muito limitada.
é muito limitada, é extremamente limitada. A gente consegue ver aqui, ó, no máximo, eu ainda uso óculos, tá, pra longe, então eu consigo ver, assim, malemar até uns metros ali, passou dali eu não consigo ver mais. Mas ele nos criou, ele sabe de todas as coisas, ele consegue ver tudo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é o futuro, ele é tudo. Ele consegue ver tudo, a gente não consegue. Dentro disso, eu só queria fazer uma observação com você, que é, nós precisamos ter o discernimento, né? Pedir o discernimento do Espírito Santo, em diferenciar o que é uma consequência das nossas escolhas, porque aqui a gente está falando que as tempestades virão, os desafios virão, aí tudo isso, se nós estamos com Ele, para Ele, focados em viver o que Deus tem para nossa vida, Ele que está no controle de tudo, certo? Nós precisamos só distinguir aqui o que é uma consequência das nossas escolhas. Então, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, plantio e colheita, tá? E o que é tratamento, o que é processo do Senhor nas nossas vidas, moldando o nosso caráter, nos tornando quem Ele nos criou para ser, tá? Isso é muito importante a gente distinguir. Exemplo, tá? Exemplo para ficar bem claro. Eu não cuido da minha saúde, então eu sou negligente com a minha saúde e eu acabei, por conta da minha negligência, não por uma fatalidade, passando um desafio de saúde. Então isso é uma consequência da minha própria escolha, tá? Então, outro exemplo, eu recebi um cartão de crédito, o banco liberou um crédito para mim, eu saí gastando. Vou pro shopping, vou gastar, não quero saber o dia de amanhã. Só que o dia de amanhã chega, o dia de amanhã chegou. E você vai ter que arcar com a consequência das suas escolhas, que foi sair gastando sem ter dinheiro para pagar aquela fatura. Então, a lei da semeadura. Nossa, mas tá muito difícil. Mas por que você tá tão desesperado? Ah, porque veio uma fatura gigantesca do cartão. Eu não sabia. Você não sabia que ia vir a fatura? Você achou que era o quê? Entendeu? Então, isso é uma consequência das escolhas, lei da semeadura. Então, a gente precisa só distinguir que tem muitos desafios que a gente passa que a gente não perguntou para Deus antes, não. Que a gente só foi e a consequência, ela vem, tá? Mas, independentemente de qualquer coisa, na plena soberania de Deus, que a gente não pode colocar ele numa caixa, a gente não pode limitar o agir dele e falar o que ele faria, deixaria de fazer e o que ele faz, porque é o que eu acabei de falar, a gente é extremamente limitado e ele não, ele é infinito. Ele, mesmo nessas situações, pode usar qualquer circunstância para a honra e glória do nome dele, tá? Então, ele é soberano. Então, independente da situação, ele pode sim usar para honrar, para que a gente honre e glorifique o nome dele e aprenda uma lição, né? E saia mais maduro, e saia mais moldado, independentemente de qualquer situação. É assim que eu entendo, tá? E eu queria compartilhar com vocês isso. A reflexão que eu fiz hoje sobre esse texto, sobre esse versículo que eu queria compartilhar com você é: como tem sido a minha postura, o meu posicionamento perante os desafios e perante as batalhas? Gente, porque é algo que é certeza. Quem que aparentemente, ou que fala que não passa desafio, que é tudo um mar de rosas, que é tudo... Desconfia, tá? Desconfia. Porque isso não existe. Não existe. Os desafios, eles virão. Eles virão. Só que a gente pode passar por eles com Deus e olhando para Jesus através daquilo, ou decidir passar sozinho, tá? Estou olhando para elas, né, para os desafios, para as tempestades, para as batalhas e procurando ver Jesus. Estou sendo moldado à imagem de Cristo. Então a gente passou uma batalha, a gente passou um desafio, nós precisamos, de acordo com a palavra e com tudo que a gente falou aqui, sair mais moldado, sair mais maduro, sair mais parecido com Jesus, sabe? Sair mais olhando para ele, mais sedento, mais quebrantado.
vamos olhar, sabe? Pra buscar essa sensibilidade no Espírito, pedir para Ele nos mostrar. É muito bom ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Eu não estava no script aqui na minha programação compartilhar no começo do vídeo a experiência desses 30 vídeos gravados, mas enquanto eu fui orar antes de começar a gravar, eu sempre oro antes de começar, começou a queimar no meu coração, sabe? Começou a queimar no meu coração e amém, eu creio que você aí também vai orar, coloca aos pés, sabe, do Senhor, os teus planos, submete a Ele, ao senhorio dele, sabe? Porque é o que eu falei pra vocês. Fazer algo que a gente quer, dos nossos planos é uma coisa. Agora, algo que o Senhor colocou no nosso coração, é Ele com a gente, dando a direção, dando cada palavra, dando cada instrução, dando cada ensinamento em tudo. Então, não tem comparação com nada. E eu desejo que vocês vivam isso. Em nome de Jesus. Espero vocês aqui semana que vem. Um abraço.